Vamos a 2 Timóteo capítulo 4. Nós começamos há um tempo atrás uma série de estudos denominado Fé Fútil. Não, Fé Fútil é quarta-feira. Mestres aos seus próprios olhos. Estamos fazendo uma análise rasa desse tempo presente que nós vivemos, que tem gerado em nós tanta perplexidade, né? O que acontece com a humanidade? Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a gente? O que a gente está fazendo com a gente? O que estamos nos tornando? Porque nós nos tornamos o veneno do outro, a doença do outro? O que acontece com a sociedade? Por que tanta injustiça? Por que tanta disparidade entre as coisas? Por que tanta polarização? Aí nós estamos, alguns domingos daqui para frente, começamos no dia 14 de abril, essa série que a gente resolveu denominar Mestres aos seus próprios olhos, tentando fazer uma análise do nosso tempo e estarmos preparados para o que vem aí. E nós pegamos por base esse texto aí, 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. E ele diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Por quê? Porque virá tempo em que aqueles para quem você ministra não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou tendo comichão nos ouvidos de ouvirem coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Esse texto de Paulo, ele fala muito, recapitulando o que nós estudamos no último encontro, ele fala de um tempo, faz alusão a um tempo em que a sociedade passará por uma transformação tão intensa, tão profunda, que tais transformações e deformações mexerão não só com a subjetividade do homem, mas também com toda a estrutura social. É um tempo que vai ser um tempo bem difícil. Paulo também diz nesse texto que para a gente sobreviver a isso que vem, a deformação dos valores, dos princípios, onde suportar o que é saudável será quase uma impossibilidade, ele diz: somente pela palavra, prega a palavra, insta, tempo, fora de tempo, exorta, com longanimidade. Ele fala de uma deformação que vem mudar tudo, e ele diz, para que você não seja levado nessa mutação, nessa deformação, você tem que se fincar na palavra, fazer dela o seu alicerce. E ele diz, quando você faz da palavra o teu alicerce, ele termina o texto dizendo assim, você vai ver a deformação passar, mas ele termina dizendo, tu, porém, ele está dizendo, você vai manter a tua subjetividade. Aí nós começamos a fazer uma análise disso a partir desse texto. Primeiro, nós aprendemos, chegará um tempo em que o que é são será insuportável. Não suportarão a sã doutrina. A doutrina a que Paulo se refere não é só a doutrina bíblica. Ele fala da nossa disciplina existencial. Ele fala do nosso modus vivendi. E ele fala, vai chegar um tempo, Timóteo, na sociedade, em que nós estaremos tão enraizados no erro, nós estaremos tão invertidos nos nossos valores, onde a secularização nos tomará de tal forma, ou seja, um tempo em que a transcendência nos será tirada de tal forma, que nós nos impossibilitaremos de viver o que é e sempre foi saudável. Haverá uma inversão de valores sem precedentes na história da humanidade. Ele fala de um tempo no qual o erro, a inversão, serão culturais. Então não fala só do valor de uma pessoa, de duas. Ele fala que esse erro ele vai se entranhando nas esferas sociais até que esse erro vire cultural. Cultural. Bom, se o erro virou cultural, se os valores inverteram, ser saudável nessa cultura deformada vai ser
um tipo de ser quase insuportável, porque você vai ser o incômodo. O certo será apedrejado. O que é ético será apedrejado. O que é correto nas suas ações será apedrejado. O que tem princípios será rejeitado, será apedrejado. Por quê? Porque a tua vida será um arquétipo que revela à sociedade a sua própria doença. Ora, como a sociedade já adoeceu, ela quer apagar você para que você não seja uma referência para ela. Então fala de um tempo onde ser certinho vai ser quase impossível. Porque a deformação será cultural. Ou seja, a saúde, pasmem, será o incômodo. É como eu falei naquele domingo. Nós veremos, por exemplo, um tempo de tanta tristeza, angústia, de tanto vazio e dor, que se você passar sorrindo pela rua, está arriscado ganhar um soco. Ser feliz num tempo de infelicidades é um assinte. Nós falamos bem profundamente sobre isso. O texto, portanto, fala de um tempo produto de uma mudança de mente, mudança de mentalidade, fala da deformação da consciência. O certo vira errado, o errado vira certo. Esse tempo já está chegando entre nós, sim ou não? Acho que já, né? Já acontece hoje facilmente, né? Agora nós falamos lá, o curioso é que essa deformação da consciência, definida pela palavra, aos olhos da mesma geração deformada, ou seja, essa deformação revelada na palavra, aos olhos da geração deformada, será vista como uma evolução. Ou seja, nós estamos sendo deformados, nossa consciência mudou, mas por alguma razão, alguém ou alguma coisa vai dar a essa geração, cujos valores mudaram, a ideia de que eles passam por uma evolução. Ou seja, o que para aqueles que vivem na palavra é uma deformidade, para os que passaram por essa deformidade é uma evolução. Duas visões sobre o mesmo tema. Tomei, por exemplo, a passagem de Paulo, sobre a qual preguei aqui, olhando para a cruz, e a gente tem dois olhares sobre a cruz. Porque a palavra da cruz, para os que perecem, parecem loucura, mas para nós, os salvos, é o quê? O poder de Deus. Então nós falamos duas visões sobre o mesmo tema. Um diz, isso é uma loucura. O de cá diz assim, nada, isso é o poder de Deus. Poder de Deus ou loucura, afinal de contas? Bom, depende da geografia existencial espiritual de quem analisa. Para uns, os salvos, é poder de Deus. É por causa da geografia espiritual onde está. Para o outro, é uma loucura por causa da geografia espiritual onde está. Dois diagnósticos sobre o mesmo tema. Por que diagnóstico diferente? Porque um passa pela deformação, o outro não. Então, viver hegemonia espiritual nesse tempo é impossível. A polarização é a marca quase que definitiva. Então é disso que Paulo fala. Nós mostramos naquele domingo algumas dessas mutações no campo da família, mostramos algumas dessas mutações no campo sexual, não dá para rever tudo aqui, foi 1h10 de palavra, e mostramos essa mutação no campo das verdades subjetivas e mostramos essa deformação no campo das posturas que possibilitam convivências saudáveis. Ouça lá, dia 14 de abril, no culto da manhã, está no site da igreja, está no Face da igreja, provavelmente no Instagram, está lá nas redes sociais da igreja. Para você pegar a introdução dessa palavra. Então, na primeira aula nós aprendemos que chegará um tempo em que o que é são será insuportável. Você que pretende viver uma vida saudável, equilibrada, você que anda certinho, você que é aquele funcionário padrão, você que é marido padrão, você que é esposa padrão, você que é cidadão padrão, você tenta glorificar a Deus na tua vida, você vai ter tanta dificuldade de caminhar nesse tempo, porque você vê a cultura completamente deformada, que você vai ser tentado a dizer, por que adianta andar certo, cara? Quer saber, irmão? Eu vou chutar o pau da barraca também. Não é o que dá vontade? Fala a verdade. Quer saber, irmão? Não adianta ser certo. O cara é vagabundo, aí não acontece nada com o cara. É porque a deformação está passando.
Como se sobrevive a isso, pastor? Prega a palavra, insta, tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com longanimidade e ensino. É através do ensino, porque a Bíblia já está revelando, esse tempo viria e a tendência é piorar. Ou seja, chegará um tempo em que inserção será insuportável. Parece que a gente vai ter que fazer opção para a doença para poder conviver. Ou, se quiser ser saudável, vai ter que aprender a andar sozinho para respirar. Porque os ares serão absurdamente tóxicos. Eu acho que esse tempo já chegou. Mas aprendemos outra coisa nesse texto. É que o agradável será em nós apenas uma lembrança. O texto diz lá de 2 Timóteo que nós acabamos de ler. Olha lá. Versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios olhos. Tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, como quem quer dizer, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa agradável na vida. Por quê? Esse desejo, e essa palavra desejo lá no grego, ela preconiza intensidade, ou seja, desespero pelo agradável, desespero pelo que é saudável, desespero pelo que é bom. Por que chegaria um tempo onde o agradável seria um desejo desesperado em nós? Porque o agradável seria raro em nós. O agradável passaria a ser, depois de algum tempo, apenas uma lembrança. Será em nós apenas uma lembrança. Desejo de ouvir coisas agradáveis. Pensem comigo. Vocês já perceberam, irmãos, como os momentos de pacificação da alma, aquele momento que a gente está bem com a gente, são cada vez mais encurtados em nós. Aquele período que a gente diz, cara, eu estou muito bem. Cara, que tempo gostoso. Como essa pacificação da alma é cada vez mais encurtada em nós. Houve um tempo que a gente passava bem uma semana. Houve um tempo que a gente passava bem dias. Houve um tempo que a gente passava bem horas. A gente passava tão bem que chegava a dar medo. Sabe do que eu estou falando? Está tudo muito bem, cara. Vinha alguma desgraça aí, não é possível. Porque, rapaz, dá até medo tu vendo a coisa boa rolando desse jeito. Falei, cara, não é possível, cara. Porque a alma estava apaziguada. Como esse apaziguamento da alma já não é mais a regra da alma humana, quando ela vinha, a gente sentia medo. Só que esses tempos de apaziguamento da alma são cada vez mais encurtados. Já não conseguimos mais viver momentos longos de pacificação. Nossa alma logo se agita. Você pode estar com tudo em ordem, você tem aquele momento de pacificação, mas daqui a pouco a tua mente, a tua alma, como um celular começa a buscar o sinal do Wi-Fi, parece que a tua alma fica fugindo para alguma calamidade. Você não quer pensar na desgraça, mas ela vem. Você quer desligar do que é mal, mas você não consegue. Aí você está com tudo em ordem. Mas a tua mente não consegue ficar nessa ordem e nessa paz. Ela acaba fugindo, escapando de você em ansiedade, em preocupação, em culpa, te impossibilitando de viver esse momento raro de pacificação da alma. Esses momentos são cada vez mais raros em nós. O agradável em nós é cada vez mais ligeiro, passa por nós de forma muito rápida. Pois bem, escute, vai chegar um momento que esse tempo agradável será só uma memória. Ele já parou em nós por muito mais tempo, hoje ele para por um tempinho menor, mas o texto está dizendo que vai chegar um tempo que nós vamos desejá-lo, nem que seja por um minuto.
Irmãos, isso para mim é angustiante para burro. É melhor não saber essas coisas, né? Pastor, não pregue isso para nós não, porque senão vai te dar um tiro na cabeça. Pastor. Vai sair daqui e dar um tiro na cabeça. Falei, não vai precisar. Na palavra a gente sobrevive a tudo isso, fique tranquilo. Não se abale pelo que vem, mas se sustente pelo que já veio, que é a promessa do Altíssimo. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. A gente não vive do que vê, a gente vive do que crê. Você tem fé? Então aplauda Ele por essa fé. Eu tenho dito ao Senhor, Deus, o que Tu me mostras é assustador. Mas eu quero que Tu me mostres. Eu prefiro a dor da verdade do que a paz da ignorância. Porque virá sobre todo aquele que habita a face da terra, diz lá em Mateus. Então o agradável em nós é cada vez mais ligeiro. Será um tempo que será só uma lembrança. Por quê? Por causa da mutação, por causa da deformação pela qual passamos enquanto sociedade. Nossos princípios, nossos valores, nossa ética, nossa vertente melhor, nossa melhor parte está ficando para trás. Nós estamos nos transformando numa coisa que nem a gente sabe o que é. Viramos produtores de morte. Somos a sociedade que produz 60 mil homicídios por ano. Somos a sociedade do estupro, somos a sociedade da corrupção. Nós somos mortais. O que sentimos pelo outro é medo. O amar ao próximo como a ti mesmo é quase uma impossibilidade. O que nós sentimos pelo outro é medo. Então essa deformação pela qual nós passamos, e ela é patente aos nossos olhos, é uma realidade. Ora, essa deformação gera uma produção social que volta para nós como consequência. Ora, é um jeito horrível de se viver. Eu já contei aqui algumas vezes, me permita contar mais uma vez. Eu fui pregar em Niterói algum tempo atrás. Aí vou de carro, eu saio de Niterói, acabou lá 10 horas, e fomos comer, aquela coisa toda. Eu estou chegando em casa por volta de quê? Meia-noite. E essa palavra medo, ela não faz parte do meu arcabouço de sentimentos, sabe? Pelo menos não o dominante, o de precaução talvez. Bom, mas eu venho meia-noite e meia, eu estou chegando em casa e eu paro no sinal, meia-noite. Parei porque tem radar. E o radar diz, funciona de 6 às 22. Tu confia nisso? Eu não, então eu paro. Aí eu não consigo acreditar nisso, né? Então eu paro. Mas também tinha um carro na minha frente, 3 carros na frente, eu aqui atrás, o canteiro aqui do lado esquerdo, carro do meu lado, paramos. Eu estou vendo uma moto vindo com 2 caras, entrando no canto do motorista. Falei, pô, cara, por que esse cara não passa aqui no meio? Não, mas ele queria entrar aqui no canto do motorista. Eu falei, estou vendo a moto andando, a moto chegando com 2 caras. Eu falei assim, Jesus, manda teus anjos. Mas, ao mesmo tempo, olha o mau caráter. Se ele for assaltar, vai assaltar o carro da frente, porque como é que ele vai sair com o meu carro? Aí ele vem passando, eu falei, porque os caras vão assaltar alguém. Então, que seja ele lá, Senhor, tem misericórdia. Olha a maldade. Mau caráter do pastor. Mas não, aonde que os caras param? Os caras param do meu lado. E eu com vidro preto, aquele G5 que não dá para ver nada dentro. E eu estou vendo os caras parados, eu falei, não, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o sinal que não abria? Pensa no segundo eterno, irmão. Deu tempo para isso tudo. E o cara está aqui do lado, e o cara olhando para dentro do carro, e eu, se não bater, eu não vou abrir, não. Se não mostrar arma e tal. Falei, Senhor, abre logo esse sinal. E o sinal não abria. Chegava o Natal, mas o sinal não abria. Aí, não só os caras param, mas como bate no vidro. Eu falei, aí lascou tudo, mano. Aí já lascou. Aí eu falei, vou esperar bater de novo. E olha que o sinal não abre. Olha só como é que dá para fazer no sinal. Ele bate de novo, eu falei, vou abrir. Eu abri o vidro, estou esperando o verbo. Perdeu. Quando eu abro o vidro, os caras falam assim, a paz do Senhor, pastor Neil. Pô, meu irmão.
Pensa num demônio que entrou no meu dedão, assim. Vai pro diabo que te carregue, meu irmão. Paz do Senhor, cara. Você tá maluco, cara? 00:30, 2 homens numa moto, você para do meu lado para me dar paz do Senhor? Você tá maluco, cara? Poxa, desculpa aí. Como é que você sabia que era eu? Ah, a gente conhece a placa do seu carro. Nem eu conheço a placa do meu carro. Aí ele foi embora, cara. Aí depois que eu sei, eu falei, gente, que vida é essa? A gente olha um igual e morre de medo. A gente tem medo de gente da nossa raça. Eles não eram ETs, não eram marcianos. Eram seres humanos. É gente igual a mim, vive na mesma cidade, passa pela mesma dor, pela mesma adversidade. Mas o que nós sentimos hoje pelo outro? Medo. E você acha que esse medo não produz nada na nossa psique? Você acha que esse estado constante de medo não produz nada na nossa capacidade de diagnóstico? Você acha que esse medo não produz nada na nossa biologia? Você acha que esse medo vai para onde? Então por que o agradável vai sumindo da gente, pastor? Porque nós já estamos habitados pelo desagradável. E por que nós estamos habitados pelo desagradável? Por causa da mutação. Primeiro, porque se eu mudei, já falei sobre isso aqui, o que Deus tinha prometido a mim é automaticamente interceptado. Por quê? Porque o que Ele prometeu para mim e para você, não prometeu para aquilo no que nos transformamos depois da deformação. Ele prometeu para aquilo que a gente era na presença dEle. Se eu passo pela deformação porque eu não fiquei na palavra, eu fui um com a massa deformada em seus valores e princípios, o que Deus tinha para mim interceptou. Estou entregue à sorte, quem lida com a sorte sempre se encontra com azar. Então, nós passaremos como sociedade por uma deformação tão grande que o erro se torna cultura vigente. O problema é que essas consequências todas voltam sobre nós, são derramadas sobre nós e nós nos tornamos os receptáculos e alvos delas. O agradável será um desejo. Não é que o agradável inexiste. Ele existe. Só que o agradável, o correto, nos reprovarão. É mais ou menos assim, como é que eu posso exemplificar? Nas relações, por exemplo. Vamos imaginar que essa tampinha seja meu pai e minha mãe. A gente ama pai e mãe, sim ou não? Muito. Só que meu pai e minha mãe reprova a minha vida. Reprova porque sabe que eu, como filho, fui levado pelos valores dessa geração deformada. Então, o pai e a mãe se tornam chatos. Minha mãe é uma mala. Meu pai é um saco. Mas eu amo meu pai e minha mãe. Só que os valores deles, ou seja, o agradável deles, tira o meu conforto, me reprova. Ora, então, embora eu ame muito, eu abro mão dessas pessoas. Eles representam o certo, o agradável, mas o agradável me reprova. Então, eu abro mão do agradável para mergulhar na minha deformação. Eu olho para a palavra, toda vez que é ministrada, toda vez que é aberta, reprova a minha vida. Eu amo a palavra, mas porque ela sempre me reprova, eu digo, isso não existe, isso é bobeira, isso é a história da carochinha. E eu mergulho na minha deformação. Eu amo a Deus, mas quando Deus abre a boca, me reprova. Então, eu abandono Deus. A gente vai mergulhando na deformação sem saber. A gente acha que abandonar pai, abandonar amigos, abandonar valores e princípios, educação, abandonar a Deus, a transcendência, são abandonos inconsequentes. Não são, não. Eles trazem consequências a curto, médio e longo prazo. O agradável está lá, o pai e a mãe estão lá, a palavra está lá, os amigos estão lá. Tudo que um dia deu sabor a nós e que nos gerou
estão lá. Só que eu fui deformado. A universidade me levou, minhas amizades me levaram, meus princípios foram todos deformados, meus alicerces abalados, e eu me transformei nisso aqui, que não consigo mais dialogar com o pai, com palavra, com amigos, com mais nada. Eu agora vivo no meu gueto, onde ninguém me reprova, onde ninguém discorda de mim, onde todos autenticam o meu status quo, onde todos dizem amém. E ele diz, eu evoluí. Não, não evoluiu não. Você se auto-sabotou. Por isso, porque eu abandonei, ou seja, o agradável virou só uma memória, o que acontece? O agradável existirá em nós como um desejo latente e insaciável. Eu me afastei da minha mãe porque me reprova, voluntariamente, mas o desejo que eu tenho dela está aqui, ó, latente, pulsando. Quem é que na hora do desespero, com 2 ou 60 anos, não pensa no colinho da mãe? Quem, na madrugada solitária, onde a insônia, unida à solidão, agoniza, angustia, não pensa naquele melhor amigo? Quem, na impossibilidade da enfermidade e do desemprego e da calamidade, não queria de Deus um milagre? Pois é, são coisas que nos alicerçaram, que nos fizeram como tais, que do que nós nos afastamos por causa da deformação, e agora isso tudo existe em mim como memória e desejo latente e insaciável porque eu me distanciei. Está difícil de entender, não? Está claro? Tá. Então vamos seguir. O desejo está aqui. Agora pense. A questão para mim mais grave. Do que o homem, movido por seus desejos, é capaz? O agradável é a memória, não é? É. O que é que sopra esse homem? Tendo desejos. E o que é que um homem é capaz de fazer em nome dos desejos que o habita? Bota aí, painel, Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, aonde? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Esse texto, ele traz algumas verdades para nós. Deixa o texto aí, painel. Primeiro, diz que em Cristo nós fomos vivificados, ou seja, fomos trazidos à vida. Porque nós estávamos mortos. Mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então a morte não é biológica, é espiritual e existencial. O que Cristo faz quando ele chega na nossa vida? Ele nos vivifica, ou seja, nos livrando do poder do desejo em mim ou em nós. Me livrar do desejo é matá-lo em mim? Não, vou falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Não ando mais segundo a vontade da carne, os desejos da carne, e nem para onde meu pensamento aponta vai, nem para onde minha carne aponta eu vou. Vivificar é nos devolver a nós, é trazer equilíbrio. Mas o texto diz mais. Diz que os mortos, nos delitos e pecados, andam e produzem. O texto está dizendo lá, ó, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes. Ou seja, eu estou morto, mas eu ando. Eu estou morto espiritualmente, produzo. Eu estou morto existencialmente falando e produzo. Ora, de onde você acha que vem tantos homicídios? 175 homicídios por dia. Só mortos matam. Só um morto produz morte.
Ser vivo não produz morte, ser vivo produz morte. De onde vem 60 mil estupros? De onde vem tanto feminicídio? De onde vem tanto racismo? De onde vem tanta intolerância? De onde vem tanta coisa do homem que produz tanta morte? Ora, vem da morte que o habita. Um ser vivo ressuscita, produz vida. O problema é que os mortos da pós-modernidade são lindos, são malhados, são siliconados, são intelectualizados, mas não deixam de ser mortos. Sua produção atesta a sua morte. Pô, a gente vê a morte. De vez em quando entra aí, você vê, eu estou aqui pregando, não estou assistindo o culto, correto? Não estou na rede. Mas pastor, viu esse cara que estava no culto aí? O cara está lá atrapalhando o culto de todo mundo. O cara está lá nos quintos dos infernos, sei lá onde, atrapalhando o culto de quem está na China, na Austrália, nos Estados Unidos. O cara discorda. Eu não gosto do pastor aí, eu não concordo. Vai ver o culto do R.R. Soares, pô. Mas não, eu tenho que estar ali, eu tenho que perturbar. Eu tenho que atrapalhar o culto de 4 mil pessoas. Eu tenho que atrapalhar o culto de milhares de pessoas. Eu tenho que atrapalhar o culto. Por quê? Está morto. E dentro da sua religiosidade, ele acha que está fazendo bem. Mortos produzem. O texto diz mais. Diz que no pecado, nós somos marionetes das trevas, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. E quem anda segundo o curso desse mundo, diz o texto lá, ó, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, para quem foi deformado, príncipes do ar, pastor, potestade, vida espiritual, não acredito em nada disso. Bom, não tira deles o poder sobre si. Está lá. Sobretudo, diz o texto, que a produção destes, que andam segundo os príncipes das trevas, é baseada nos desejos da carne e do pensamento, que é sempre carnal. Ou seja, o poder deles em mim é poder sobre mim, porque sobre mim já há um poder dos meus desejos. Ou seja, ele se alimenta dos meus desejos, me dando coragem para realizá-los. Ora, ser vivificado é ser liberto dos poderes do desejo. Ou seja, é viver a vida sem passionalidade. É viver a vida com racionalidade. Eu tenho desejo, mas eu decido se eu cedo a ele ou não. Eu tenho desejo, mas ele está sob o meu controle. Se eu perco o controle sobre o desejo, bom, a gente tem exemplos como esses aqui, ó. Mulher sequestrada na porta de casa em Cabo Frio, foi estuprada por 4 homens durante 15 horas. Por que 4 homens estupram uma mulher indefesa por 4 horas? Desejo. Eu estou cheio de tesão. Esta mulher é um pedaço de carne que serve ao meu desejo. Mas é uma mãe, é uma filha, é uma cidadã, é uma pessoa que tem valores, tem valor por si só. Respeite-a. Não, o meu desejo é mais forte. Desejo. Mulher mata namorado com um tiro. É aquele do youtuber que eu falei sobre ele aqui. Ele fez um teste. Ele botou um livro na parede, filmou para jogar no canal dele para ficar famoso. Aí botou um livro na parede e atirou com a arma. Puf! O livro segurou a bala. Aí ele, então dá, vou botar no meu peito e mandar minha namorada tirar. Isso vai dar 1 bilhão de likes. Ele foi lá, comprou um livro igual. A menina atirou, a bala atravessou e matou o cara. Por quê? Porque o livro que ele comprou, embora seja o mesmo, era de um papel inferior. A bala atravessou e o matou. Por que um cara desse morre? Desejo de aparecer.
desejo de ficar famoso, desejo de like. Filha mata pai e mãe a paulada. Motivada pelo quê? Herança. Desejo pelo dinheiro do pai e da mãe. Vó, junto com os filhos, mata neto por causa de casa. Ou seja, essa avó, a sua filha morreu no acidente, o menino era jovenzinho, ela criou o filho. A filha tinha bens, inclusive a casa onde eles moravam. Aos 18 anos, esse menino seria o proprietário legítimo. Quando o menino tinha 17 anos e quase 365 dias, ela mandou que os filhos matassem o próprio neto. Ela foi presa e ela disse, você acha que eu ia dar isso tudo para um moleque de 18 anos? Por que a avó e os tios mataram esse neto? Desejo pela casa. Desejo, 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 desejo. Menino foi morto por causa de celular. Desejo. Motorista dirigindo em alta velocidade mata a família, provoca acidente que deixa 9 mortos. Desejo por emoção, desejo por velocidade, desejo por vencer o vazio, desejo. Abortos. Por que eu quero me livrar desse moleque? Porque ele é produto de um desejo vivido inconsequentemente. Assaltos, divórcios, corrupção, rebeliões, tudo produto do desejo humano. Aí nós poderíamos falar, parece, pastor, que o desejo do homem tem sido a sua desgraça, não é? É, para o budismo, sim. O budismo diz, pare de desejar, pare de sofrer. Dá para parar de desejar? Nem dentro do mosteiro na selva, irmão. O desejo faz parte da constituição da nossa natureza. Nós somos desejo e razão. Não tem como. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Desejamos estar aqui, glória a Deus. Por que você está sentado ouvindo isso? Desejo pela palavra, desejo. Eu não tenho como abrir mão do meu desejo. Abrir mão do meu desejo é me amputar. O desejo é parte da constituição da nossa natureza. Portanto, desgraça não é o desejo do homem. Desgraça é o homem não ser senhor desses mesmos desejos. Então a desgraça não é o desejo. É a condição na qual eu estou que me incapacita de dominar tais desejos. Vivificação é esse poder. Agora, na deformação, veja, e o que é grave, o grave é que numa sociedade já deformada, dar vazão a todos esses desejos é ser livre e feliz. Faz o que? O que o teu coração está mandando? O que você está com vontade de quê? Vai lá e faça. Faz o que o teu coração está mandando. Pois é, vem a palavra e diz assim, enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso é o quê? O coração. Quem poderá conhecê-lo? Então a sociedade deformada diz, nós somos felizes quando nós damos vazão a todos os nossos desejos. Então, libera geral. Pois é, o oposto, reprimi-los ou controlá-los é castração de direitos e herança maldita adquirida pelos valores judaico-cristãos. Então, quando a palavra, o cristão ou o evangelho vem e diz, não dê vazão ao teu desejo assim, inconsequentemente, porque você vai se tornar refém e súdito dele. Vem a sociedade formada e diz, isso é mensagem de gente que teve lavagem cerebral, de uma herança judaico-cristã castradora, que tira os valores de todo mundo, não tira valor de ninguém. A sociedade inteira foi construída em cima dos valores judaico-cristãos. E nós íamos razoavelmente bem até outro dia, até que isso tudo está sendo desconstruído. E nós estamos nos transformando nisso, com tanta liberdade. Nunca fomos tão livres, nunca estivemos tão escravizados. Eu e você somos num tempo em que nossos pais metiam o tamanco na nossa... Né? É ou não é?
Quem apanhava muito de pai aqui? Deixa eu ver, só para... Aí. Você odeia seu pai por causa disso? Sente maior saudade, não sente? Papai metia a mão na gente, mané. Você chegava em casa com, sei lá, meu irmão, com uma garrafa d'água. Tu tinha dinheiro para comprar essa garrafa d'água? Não. Onde é que tu arrumou? Não, eu ganhei. Ele ia lá na casa, na venda da Dona Zica. Dona Zica, o Neilzinho comprou garrafa. Não, ele pegou e saiu correndo. Ah, meu irmão, se tu chegasse com uma besteirinha em casa que tu não tinha dinheiro para comprar, fala o que aconteceu aí, ô velho. O bicho pegava, irmão. Tu voltava lá com a orelha vermelha para pedir desculpa. Não respeitasse os mais velhos, não. Não respeitasse as mulheres, não. Porque em casa a gente apanhava. A gente chegava na escola, tinha caderneta, presença, falta, atrasado. Ou caderneta do inferno, irmão. Aquilo entregava a gente. Por que não está carimbado? Ah, eu esqueci da professora, então amanhã atrás. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí ele pegava a tua caderneta tudo vermelho, atrasado. O que acontecia contigo? Lambada de novo. Era uma pancadaria só, irmão. Todos nós amamos nossos pais e sentimos saudade deles. Hoje, se seu filho chega com a repreensão em casa, você vai lá e agride o professor. Estamos formando delinquentes. Porque estamos dizendo para eles que eles têm direito a dar vazão a todos os seus desejos. Está com vontade de xingar o professor? Xingue. Está com vontade de dar um bico na canela dele? Dê. E nossas crianças crescem entregues aos desejos. Estão se suicidando aos 12 anos de idade. Estão se suicidando aos 15 anos de idade. Os que não se suicidam estão se cortando. Estão deprimidos. Porque não trazem no corpo a marca da infância, porque está preso no celular. E não trazem na infância a marca da disciplina. Porque é castrar o desejo. O agradável existirá em nós, não só como desejo latente, mas também como desejo insaciável. Por quê? Porque o agradável em questão é a vida praticada em equilíbrio. E ser equilibrado numa vida desequilibrada, numa sociedade desequilibrada, seria quase insuportável. Aí que a gente entra no tema do nosso estudo. O que acontece com essa geração infeliz, entregue aos desejos insaciáveis e cheio de desejos latentes? Bom, como saudável para essa geração foi impossibilitada, para saciar o desejo, o que ela faz? Ela apela mentira. E qual é a primeira mentira revelada no texto? Bota o texto lá de novo, painel. Olha lá. Porque virá tempo em que não suporta a nossa doutrina. O som será impossibilitado. Tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. O agradável será só memória. Eles vão fazer o quê? Leiam para mim. Ajuntarão para si mestres segundo. O que eles vão fazer? Ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos. Olha os mestres aos próprios olhos aí. Os mestres dessa geração, cujo agradável é uma lembrança, onde a saúde se possibilitou porque você tem que se deteriorar para conviver. A única forma de sobreviver a isso, diz o texto, a única não, uma delas, vamos ajuntar para nós mestres que falam o que a gente deseja. Por quê? Os mestres da palavra, quando abrem a boca, reprovam a vida vivida. Então nos afastamos deles também. O mestre pode ser o pai, o mestre pode ser a mãe, o mestre pode ser o professor, o mestre pode ser o pastor. E quando é mestre de verdade, eles não falam o que a gente quer ouvir. Eles falam o que a gente precisa ouvir. Gosta ou não, doa quem doer. Então, para a gente terminar, e a gente volta para os mestres a partir do domingo que vem, para você ter uma ideia.
Mestres aos seus próprios olhos. Que mestres são esses? São os mestres analgésicos. Produto dos corações vazios de afetos e relevância dessa geração e cheios de desejo latente e saciável. A geração vazia afetivamente, vazia de relevância, porque é escrava dos desejos, com desejos latentes e insaciáveis, essa geração, cujo coração está assim, produzirá mestre que lhe sacie desejos, ou que amenize a ausência deles. Então vamos lá para a gente terminar. O mestre, nesse tempo, não seria mais produto do saber e nem o que o possuiria em abundância. Porque o mestre, até então, é aquele que foi estudando, aprendendo. Ele entra aqui, um calouro, ele vai aprendendo, continua aprendendo, se gradua, continua aprendendo, passando pelo caminho do saber. Ele entrou calouro, saiu do lado de cá, mestre. Então, o mestre é produto do saber. Ato contínuo, ele é o que domina tal saber. É o saber que foi praticado por muito tempo, que gerou lá do outro lado um mestre. Então, o mestre, segundo os desejos do coração, não é mais produto do saber e nem quem possuiria esse saber em abundância. O mestre seria produto desse coração pervertido e hedonista e produto de massa de manobra dos possuidores desse mesmo coração. Ou seja, o mestre dessa geração, ele não tem notório saber, nem de experiência de vida, nem de mergulho no saber, e, portanto, ele não é produto desse saber. Ele é produto do quê? Desse coração hedonista, desse coração cheio de desejo, desse coração vazio. Você é nosso mestre. Fala algo que a gente gosta de ouvir aí. Seja um analgésico para essa dor que a gente está sentindo. Aí começa, né? Deus tem uma bênção para você. Tudo vai dar certo na tua vida. Deus vai te dar um varão de olhos azuis, 1,80 m, ganha 20 mil por mês. Deus vai te dar uma casa em Copacabana, outra em Friburgo, outra em Búzios. Deus vai. Aí a gente vem para a igreja, só diz que Deus faz por nós, e não o que nós, em resposta ao amor de Deus, fazemos para alguém. Os mestres desse tempo não preparam gente para o mundo, preparam gente para si. Esses mestres não são mestres, senão para esses tipos de discípulos. Ou seja, são uma mentira. A mentira, à luz desse texto, será a nossa única opção. Agora, não podemos deixar de notar uma hipótese de jeito nenhum. E de esquecer de uma coisa: o pai da mentira é o diabo. Quando eu fui deformado, a saúde me impossibilita o agradável a uma lembrança, a angústia me pega, eu digo quem ministra sobre mim. Eu estou vivendo uma mentira. Essa mentira reconfigura a minha condição espiritual também, porque o pai da mentira é o diabo. Então veja, ela tem consequência interna e subjetiva, biológica e espiritual. Ou seja, a insatisfação que, porque nos tornamos o que nos tornamos, será a nossa imutável condição existencial, nos levará a buscar alívio e refúgio na mentira. Mestre em analgésicos. E essa mentira estabelecerá uma relação espiritual danosa, porque é inconsciente, que vai piorar ainda mais a nossa angústia. Porque será legalidade para esses mesmos espíritos e potestades do ar. Irmão, nós estamos perdidos. Como sociedade. A não ser que a gente volte para a palavra.
A gente vence tudo com fé e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Essa palavra é a palavra que nos revela o que virá. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o caminho. Então, não importa o que acontecerá. A Bíblia diz que esse tempo, essa terra está reservada para o fogo. O futuro não nos pertence, o que nos pertence é o agora. Então agora eu só saio do caminho porque luz, lâmpada para os meus pés, seja onde eu piso, é a palavra. Luz para o meu caminho, onde eu vou, é a tua palavra. Então a palavra me diz aonde eu vou e como ir. Agora o que acontece hoje? A deformação afasta todo mundo da palavra. A gente prefere filosofia. A gente prefere marxismo, a gente prefere gramscismo, a gente prefere esquerdismo ou direitismo, a gente prefere ideologias à palavra. Eu fico pensando, Deus, a pessoa, se os crentes amassem e propagassem Jesus como propagam Bolsonaro, você já imaginou se os crentes propagassem Jesus como propagam o Lula? Você já imaginou se nós amássemos Jesus como nós amamos os nossos ídolos? Meu Deus! Mas não adianta. Como eu falei no domingo passado, quem foi tomado por ideologia está preso numa cadeia e dificilmente sai, porque todo o adepto de ideologia é passional e ele vive, como disse naquele domingo, a auto-verdade. Verdade é tudo aquilo no que eu creio. Se eu não creio assim, não é verdade. Não adianta me dizer nada, porque eu tenho a minha verdade. E aí a gente vive no mundo de mentiras. Então, meu irmão, como nós vivemos no mundo de mentiras, a gente não pode crer nem na mídia mais. A gente não pode crer nos jornais. A gente não pode crer no jornalismo brasileiro. Tudo comprometido ideologicamente, você não sabe para onde vai. Então eu te digo, vai para a palavra. Na palavra, você vai sobreviver isso tudo. Virá sobre toda a carne de Jesus. Mas sobre algumas carnes, o Filho, ele vai cuidar, ele vai gerar do seu espírito. E ele vai nos dar capacidade de passar por isso incólume. E nós vamos chegar ao destino, porque nele a gente pode todas as coisas. Aplauda ele, vamos celebrar a nossa comunhão. Pastores comigo. Domingo que vem a gente fala um pouquinho sobre esses mestres. Falaremos sobre os seus discípulos e a produção desses mesmos discípulos. Fala, pastor, pelo amor de Deus. Dá angústia, né? Esse tempo na cristandade, na nossa fé,
É um tempo simbólico e muito significativo, né? Tem algumas coisas no cristianismo que quem pensa demais não consegue engolir. Uma delas, por exemplo, é o perdão dos pecados, né? Aquele camarada que fez tudo de errado, aí diz que se converteu e agora está salvo. É o ladrão da cruz, né? Como é que pode um negócio desse? Pois é, nossa mente não consegue alcançar o tamanho da graça de Deus. Para nós é aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Que bom que não é assim, porque senão nenhum de nós escaparia do fogo da condenação. Todos nós temos erros. Mas eu nunca matei ninguém, pastor. Nos seus afetos já. Você carrega alguns cadáveres dentro de você, certamente. Gente que você matou em si. Então a vida é muito mais do que biologia. Alguns dos nossos símbolos também não são entendidos, né? Vinho e pão. Jesus, ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo. Comei. Né? Comer teu corpo é símbolo. Ele foi partido quando levou sobre si o nosso pecado, quando levou sobre si os nossos erros, o nosso castigo. Ele levou sobre si isso que essa deformação produz nessa geração. A incapacidade de viver o agradável de forma longínqua. Ele levou sobre si essa impossibilidade de viver uma vida que vale a pena, de fato, de verdade. Ele nos capacitou a viver isso. Quando nós bebemos o vinho, quando nós comamos o pão, nós estamos dizendo, Deus, nós te agradecemos por duas coisas. Primeiro, que vemos o que acontece. Segundo, porque o que acontece não tira de nós a alegria de continuar vivendo. Nós te agradecemos pelo fôlego da vida, pela fome da vida. A gente está vendo tanta gente desistindo, dando tiro na boca, pulando da ponte, tomando remédio, cortando pulso, dizendo que eu vejo é insuportável. Nós vemos, é triste, angustiante, mas nós acordamos e dizemos, muito obrigado, Deus, mais um dia de pé. Isso é graça. E a gente sai na esperança de que sai e volta, porque nós estamos sendo cuidados por alguém. Isso é vida. Então, quando a gente participa da ceia, a gente participa com o coração grato. Foi o sacrifício dele na cruz, esse sangue derramado, que anulou o poder absoluto da morte, que anulou o poder absoluto da não-vida, que nos vivificou, portanto. Então, quando você pegar esse pão e esse vinho, pegue, mas pegue com gratidão. Diga a Deus, enquanto fé houver em mim, eu sei que vida também haverá. E enquanto houver vida, viva para a glória dele, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto louvamos, distribuímos os cálices. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu
Alguém deixou de receber pão ou vinho? Lá naquele cantinho, já vai chegar. Mais alguém? Aqui, onde já se passou? Não, só ali, né? Estão chegando lá. Lucas capítulo 21, verso 34, tem a ver com o que a gente acabou de ministrar, onde Jesus diz assim: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem, em outras versões se sobrecarreguem, de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados dessa vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Então ele fala que corações se sobrecarregam mesmo. Corações têm limite. E diz que nossos corações se sobrecarregam de embriaguez e glutonaria, ou seja, do que tem a ver com bebida e comida, com o que tem a ver com coisas biológicas apenas. Ou seja, a nossa vida se torna insuportável quando a gente extrai da gente a transcendentalidade, quando a gente vive só dos desejos carnais, só dos desejos do pensamento. Então, minha igreja, não permita acontecer com você o que acontece com essa juventude hoje, que dá pena. Eles só vão saber disso lá quando tiverem da idade dos chatos pais. Eles só vão saber o que aconteceu na alma dele, na liquidez da alma, quando descobrirem daqui a alguns anos que não há sabedoria plena na juventude. É só você lembrar, você que tem 40, o que você pensa de si hoje quando tinha 20. Mas você que tem 20, pensa o que de si hoje, né? Pensa que está pronto. Agora, você que tem 40, lembra de você com 20? O que você pensa sobre você com 20? É muito simples. Então, se a deformação já chegou, nós somos a geração de passagem, de transição. Vamos falar sobre isso mais lá na frente. E a Bíblia revela tudo isso. Então o Senhor diz, não aconteça que o seu coração se sobrecarregue só dos desejos dessa vida. Se autogeste com sabedoria, não seja Maria vai com as outras. Se teu nome é Maria, amém. Só não vá com as outras, né? Tenha personalidade, tenha coragem de remar contra a maré se necessário for. Ela está lá no templo? E continue sendo quem você é para que as promessas cheguem até você. Bom, quanto aos elementos, diz a palavra, porque eu recebi do Senhor. Pode tirar o lacre aí para te ajudar. Vocês não receberam, não? Perdão. Vocês querem também, né? Glória a Deus, vocês merecem. O que seria da minha vida sem vocês? Meus pastores, misericórdia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é por vós. Fazei isto, comei-o em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto, tomai-o todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então nós comemos e bebemos,
trazendo à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz há 2000 anos, que possibilita a nossa vida até hoje. Ele levou o castigo que nos traz paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, com alegria e gratidão no coração, comamos o pão e bebamos o vinho, no nome de Jesus. Curva sua cabeça e agradeça ao Pai. Peça a Ele para ser contigo nesse tempo de deformação. Peça a Ele para ser contigo nesse tempo que nos espera e que já é chegado. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pela fé que Tu plantaste no nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, porque Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Uma palavra que não nos faz perfeitos, mas nos capacita para vivenciar a imperfeição, glorificando o Teu nome. Muito obrigado por Tua palavra, que não faz por nós o que cabe a nós fazermos por nós mesmos, mas que nos capacita a fazê-lo, portanto, sem viver paralisações na vida. Muito obrigado pela identidade que a Tua palavra gera em nós, que é uma identidade porque na palavra capacitada para passar no meio de uma geração deformada sem deformações, que nos dá capacidade de viver individuação, personalidade. Ó Deus, nos capacita para vivermos essa transição. Nós que fomos marcados pela disciplina, pelo ético, pelo correto. Nós que fomos, ó Deus, doutrinados e disciplinados a respeitar direitos, a viver limites. Nos ajude a viver no meio dessa geração hedonista sem nos corrompermos. Guarda-nos em Ti, na Tua palavra. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja. E faz do Teu povo um povo coerente, Deus. Que viva uma vida coerente com a palavra que pregue. Nos livre da religiosidade. Nos livre do mestre segundo os nossos corações. Nos livra da falsa espiritualidade. Nos livra do engano que há fora e que há dentro também. Ajuda-nos, abra os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento e nós Te daremos glórias. Nós oramos, agradecidos por essa manhã e já agradecidos pela noite que Tu nos dará. E Te agradecemos por essa semana que inicia hoje e já pelo mês de maio, que será o melhor do ano até aqui. Nós oramos agradecidos em nome do Cristo Jesus. Amém e aleluia. Aplauda Ele. Vou dar honra e glória a Ele. Um pedido a você. Pega seu cálice e existem alguns irmãos nas portas, 2 ou 3 em cada porta, que vai recolher isso aqui, que também vai para reciclagem. A gente está reciclando os copinhos, as potinhos, as tampinhas. Isso aqui também vai para reciclagem. Então, pega o seu, ao sair, tem alguns sacos, só joga dentro do saco. Lá no portão tem gente e a gente vai fazer. Vamos ficar em pé, vamos sair cantando, louvando ao Senhor. Dá um abraço no teu irmão e diga que Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e Ele te capacite para esse tempo difícil que vem.